Olá, pessoal! Eu sou a professora Juliane Rossato e eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, UNESCEV, e nessa aula de hoje eu vou falar sobre o sistema RH. O sistema RH foi descoberto em 1939, quando uma mulher, ao dar à luz a uma criança com anemia hemolítica, ela necessitou de transfusão sanguínea compatível à sua, através do sistema ABO. No entanto, após receber essa transfusão, que era compatível do sistema BO, ela apresentou uma reação transfusional grave. Isso demonstrou que, além do sistema BO, deveria haver outro fator que também deveria ser considerado com relação à compatibilidade. E com isso, o sistema RH é considerado o segundo mais importante na medicina transfusional. Os primeiros experimentos eles foram realizados no macaco rhesus, e é por isso então que houve essa designação de RH. E aqueles indivíduos que apresentam um fenótipo com RH positivo, significa que no seu genótipo eles podem apresentar homozigose dominante, desão, ou heterozigose, desão. Já os indivíduos que são RH negativo, com fenótipo RH negativo, eles precisam geneticamente ter, então, um duplo recessivo, desinho, para apresentar, então, um fenótipo compatível. Estes indivíduos que apresentam RH negativo, quando em contato com um sangue RH positivo, por exemplo, numa situação transfusional, eles vão apresentar, então, no sangue os anticorpos chamados de anti-D. Ao realizar a testagem do fator RH, nós conseguimos observar, através da técnica de aglutinação, em que um indivíduo que é RH positivo, então no seu sangue ele possui o fator RH, quando então é testado um soro anti-RH através então de kit próprio para que se possa fazer essa dosagem, é possível observar que ocorre uma aglutinação. Então, quando o indivíduo ele tem o fator RH, ao colocarmos então um reagente anti-RH, nós vamos observar a aglutinação, o que nos indica que naquela amostra existe o fator RH e, portanto, aquele nosso paciente é RH positivo. Realizando a testagem com o indivíduo que é RH negativo, a gente observa quando o sangue dele não possui o fator RH, e se nós colocamos então um reagente anti-RH neste sangue, nós não vamos observar aglutinação, pois se não há nenhum fator RH, anticorpos anti-RH não tem o que reconhecer. Então, por isso que não haverá aglutinação. Então, em testagem de aglutinação com soro anti-RH, ou seja, anticorpos anti-RH ou anti-D, quando há aglutinação, nós temos ali um sangue RH positivo. Quando não há aglutinação, nós temos ali um sangue RH negativo. A eritroblastose fetal é uma doença associada ao sistema RH que durante muito tempo foi de grande preocupação, porém, atualmente é possível realizar um monitoramento dessa doença e permitir a viabilidade do feto sem maiores complicações. O que acontece então na eritroblastose fetal? Nós temos que ter uma mãe que é RH negativo, então a mãe obrigatoriamente ela precisa ter o fator RH negativo e a criança ela deve ter um fator RH positivo. Mãe RH negativo, criança RH positivo. Isso vai fazer com que então a criança ela em alguma possibilidade durante o parto, possa trazer essa ruptura de vasos por causa do parto, muitas vezes natural, e isso vai
permitir um contato do sangue materno com o sangue fetal. Este sangue fetal repleto de RH positivo sensibiliza o sangue materno, fazendo com que sejam gerados anticorpos anti-RH. Então, após o parto, esta mãe se sensibilizou com o RH positivo do feto e isso faz com que a partir desse momento ela tenha então no seu sangue circulando anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação é que o risco ele pode acontecer, porque esta mãe já possui anticorpos anti-RH. Então, se ela tiver uma gestação novamente de uma criança RH positivo, estes anticorpos atacarão este feto e aí poderão, gerar uma série de alterações dentro do crescimento fetal. Então, na eritroblastose fetal, é importante destacar que normalmente na primeira gravidez não há nenhuma alteração para o feto. Porém, numa segunda gestação, também de criança RH positivo, aí sim, de uma mãe já sensibilizada, pode ocorrer, então, a lesão a alguns tecidos embrionários, tecidos fetais, e com isso a criança pode nascer com uma série de alterações. Quais seriam, essas alterações que podem acontecer devido a essa incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto? O feto ele pode acabar desenvolvendo surdez, quadros de anemia, principalmente anemia hemolítica, então tem lise das hemácias, retardo mental, porque existe dano ao desenvolvimento do tecido nervoso, consequentemente paralisia cerebral e edema generalizado, principalmente por causa dos anticorpos que são gerados. Todo esse processo pode, inclusive, inviabilizar o desenvolvimento fetal, causando um aborto. Com relação ao tratamento, hoje é possível fazer o acompanhamento da gestante e conseguir viabilizar esse feto para que não ocorra desfechos adversos. Então, é possível fazer a dosagem de anticorpos durante a gestação, para ver se por acaso a titulação aumenta durante o período. É possível um procedimento um pouco mais invasivo, mas em casos extremos pode ser indicado, como a troca de sangue do bebê. E imunoglobulina anti-RH antes do parto ou 3 dias após, para evitar a sensibilização materna. Dessa maneira, evita que o sistema imunológico da mãe gere os anticorpos, porque esses anticorpos já estarão, então, no sistema materno através dessa administração. Então, felizmente, hoje existem várias terapias que são possíveis de serem realizadas para diminuir o impacto da eritroblastose fetal como uma doença grave durante a gestação. Gostaram dessa nossa aula? Então, nós temos muito mais conteúdo para vocês nas nossas redes sociais. Então, nós estamos no Instagram, no Twitter, Facebook e também nós temos um canal no YouTube, como vocês devem estar vendo através dessa apresentação, que vocês podem acompanhar diversos dos nossos temas dentro de bioquímica, histologia, patologia e outras temáticas que são importantes para a saúde e qualidade de vida. Também convido vocês a acessarem o nosso site, neskev.com, para que vocês consigam ter acesso a todos esses nossos vídeos e também as aulas que nós temos ao vivo e cursos, simpósios que vocês podem acompanhar e se capacitar cada vez mais. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal e acompanhem o Neskev em todas as nossas redes sociais. Até mais!